O Brasil está numa situação econômica que não é das mais agradáveis. O país está saindo de uma recessão profunda e a recuperação econômica está sendo mais lenta até do que se previa algum tempo atrás. O nível de desemprego é ainda muito alto e tem o problema do déficit público, que acaba evitando investimentos do governo simplesmente porque não há dinheiro disponível. Como o governo federal pode agir para que a economia caminhe e a gente saia dessa recessão e tenha mais geração de emprego? São três missões essenciais, a curto, médio e longo prazo. A curtíssimo prazo, ajuste fiscal. A médio prazo, investimentos. A longo prazo, produtividade. O ajuste fiscal tem que ser rigoroso e na primeira hora. Nós estamos cogitando de aprender com a Alemanha, que adotou um limitador emergencial de despesas da ordem de 3% do PIB daquele país. Nós imaginamos adotar um limitador emergencial de despesas da ordem de 10% não linear. Com isso, nós eliminaríamos o déficit primário de 139 bilhões já no primeiro ano. E no segundo ano, o ajuste estrutural, com orçamento base zero, avaliando as despesas de cada setor do governo. Há desperdício em todos eles, seguramente nós reduziríamos em mais 10%. Com isso, daríamos a virada do déficit primário para o superávit primário em torno de 2,5% do nosso PIB. Não basta reduzir despesas, é preciso crescer, é preciso arrecadar mais sem aumentar impostos. Melhorando o ambiente de negócios, com uma reforma tributária inteligente, simplificadora, modernizadora, que tribute mais na renda e menos no consumo. Ao tributar menos no consumo, permite um consumo maior, porque o peso dos impostos não estará embutido no preço final dos produtos consumidos. Com isso, geramos mais empregos. Com a simplificação, com a desburocratização e com o combate à corrupção implacável, nós vamos melhorar o ambiente de negócios internamente e a imagem do país externamente, possibilitando que os investimentos que se foram daqui expulsos pela corrupção e pela incompetência retornem para alavancar o nosso crescimento econômico. Temos que gerar mais de 10 milhões de empregos, temos que crescer em média pelo menos 5% ao ano, para chegar em 2022 com investimentos da ordem de 22% do PIB. Aí nós escaparemos desta armadilha da renda média e alcançaremos renda alta, que é, evidentemente, a expectativa dos países desenvolvidos. Ok. O senhor falou em redução de despesas, e nós temos um histórico aqui no Brasil que, desde que o país se redemocratizou, depois do fim da ditadura militar, houve um aumento crescente dos gastos públicos. É muito difícil reduzir, o que a gente vê na prática é isso. Existe alguma área em que você enxerga possibilidades de uma redução de despesas mais fácil, ou talvez mais viável, não tão complicada? É difícil mesmo, por isso não é para qualquer um. Por isso não é para alguém inexperiente, alguém que nunca governou nada, alguém que nunca administrou nem um carrinho de sorvete na esquina e quer ser presidente da República. Isso começa por uma mudança radical do sistema. É o rompimento com esse sistema corrupto do balcão de negócios, nessa fábrica de escândalos aí, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos. As estruturas públicas cresceram. O governo se tornou um mastodonte que come demais, gasta muito e entrega serviços sem qualidade. Portanto, o governo só cresceu em razão da corrupção, do apetite desmesurado e fisiológico de políticos que se acercam do poder para dele se beneficiar, e indicam ministros para arrecadar. E aí nós abrimos portas para a corrupção e a qualidade da gestão cai lá embaixo. Então, a substituição desse sistema de governança é o começo da mudança, da economia, da redução dos gastos. Precisa ter coragem para eliminar privilégios de autoridades, porque isso tem que começar no andar de cima como exemplo. Então, essa história de aposentadoria especial de políticos, de verba indenizatória, de auxílio moradia nos 3 poderes, isso tem que acabar.
Nós temos que reduzir o número de parlamentares, menos senadores, menos deputados federais, menos políticos. O Brasil mergulhou nesse oceano de dificuldades e só sai de lá se nós tivermos a coragem de promover essas mudanças, celebrando um pacto nacional de governabilidade, porque não é com coligações partidárias, com um presidencialismo de coalizão ampliada, né, que nós vamos mudar. Nós só mudaremos se adotarmos um governo suprapartidário que busque as pessoas bem-intencionadas, na política e fora dela. Fora da política, instituições, religiões, academias, sindicatos, entidades, associações, federações, confederações, um mutirão de mudança no país. Só assim nós arrancaremos para um futuro melhor. Ok, obrigado. Falando um pouco de educação, nós temos no Brasil um investimento governamental em educação da ordem de 6% do PIB, que é até alto em comparação com alguns outros países. Mas os resultados não são bons. O Brasil recuou em alguns rankings internacionais que medem a qualidade do ensino, como o PISA, por exemplo, e há estudos que mostram que muitos estudantes saem tanto do ensino básico como do ensino médio sem ter uma formação adequada, sem ter os conhecimentos que se espera que eles tivessem. O que o governo federal pode fazer para melhorar essa situação? Olha, realmente o pretexto do dinheiro cai por terra, porque nós investimos mais, em média, do que os países da OCDE. Até mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos investem 4,9% do PIB, nós investimos 5,9% do PIB, para ser exato. O nosso Plano Nacional de Educação fala em 10%. Eu fui relator de um plano que virou letra morta. Eu apresentei 103 emendas, 50 foram aprovadas, mas o plano não sai do papel, o governo não executa, é lei descumprida. Portanto, nós retrocedemos em educação, por falta de gestão, de competência, de organização. E, sobretudo, por falta de investimentos na educação básica. A educação infantil, por exemplo. Se nós investirmos vigorosamente nessa faixa etária de 0 a 6 anos, nós vamos mudar todo o itinerário escolar do ser humano que nasceu há pouco. Nós vamos mudar não só o itinerário escolar, nós vamos reduzir índices de corrupção, índices de violência, nós vamos melhorar a qualidade do emprego e do salário, nós vamos influir no desenvolvimento econômico com produtividade superior se nós investirmos nessa faixa etária, com educação, com saúde, com alimentação adequada. R$1 investido de 0 a 6 anos tem um retorno de R$12, R$13 com segurança. Portanto, eu creio que o grande problema da educação no Brasil foi a ausência de atenção com essa faixa etária de 0 a 6 anos. Nós teríamos hoje um país melhor. Então, temos que recuperar esse tempo e vamos investir vigorosamente nessa faixa etária e também no ensino fundamental, ensino integral, com foco no ensino técnico, porque hoje temos que preparar o jovem para um novo perfil de emprego, já que a automação toma conta. Nos Estados Unidos, 34% dos empregos já são freelancers, e isso é universal. Nós não podemos ignorar essa nova realidade. Estamos preparando aí um plano de 500 centros educacionais de formação para o trabalho, para atender 1 milhão de jovens, preparando-os para a inserção no mercado de trabalho. Portanto, esse investimento em educação diz respeito também a definir que escola nós queremos. Queremos uma escola armazenadora de informações, como se fosse um almoxarifado, ou uma escola que desperta a inteligência, estimula a criatividade, motiva a reflexão para que possamos decidir o nosso futuro. Ok, obrigado. Várias coisas que o senhor mencionou aí, como, por exemplo, o ensino básico em período integral, elas envolvem aumentar os gastos ali, né? Tem um custo isso. E de onde sairia isso? A gente tiraria do ensino superior para jogar para o ensino básico? Qual seria o caminho para conseguir viabilizar isso financeiramente? Não há necessidade de mais dinheiro. Nós estamos investindo 5,9% do PIB em educação. Então esse dinheiro está sendo mal empregado hoje? Exatamente. Nós podemos ampliar com essas reformas todas, com a mudança da estrutura do Estado, com a reorganização dos orçamentos. Nós temos que rever todos os orçamentos, estabelecer as prioridades, mas com o dinheiro que temos hoje já seria suficiente para mudar muita coisa. O que falta é planejamento,
organização e gestão competente. E, acima de tudo, acabar com a corrupção. Desviam dinheiro até do Bolsa Família, 2,5 bilhões agora, o Ministério Público denuncia. Do FIES, desviam dinheiro horrorosamente, não é? Nós temos aí o dinheiro público bancando vagas ociosas em universidades. Então, essa esculhambação toda tem que acabar. Se nós acabarmos com esse rouba mais faz, certamente teremos mais dinheiro para a educação no país. Ok, vou fechar com uma perguntinha sobre saúde aqui. É uma área em que nós temos hospitais de excelência, mas eles são acessíveis para uma porcentagem muito pequena da população. Como a gente faz para levar serviços melhores a mais gente? O Banco Mundial fez pesquisa no Brasil sobre saúde pública e constatou que, outra vez, a questão não é o dinheiro, a questão é planejamento, competência de gestão e honestidade, porque há muita corrupção e desvios. Aliás, o governo mistifica, engana, escamoteia a realidade, porque nos últimos 15 anos, 160 bilhões que foram provisionados para a saúde pública no país não foram transferidos à saúde pública. São 160 bilhões. E, com isso, os procedimentos ficaram remunerados de forma defasada. E nós temos que alterar isso. Procedimentos médicos com remuneração defasada são procedimentos comprometidos em matéria de qualidade. Aí nós temos mais de 50 milhões de brasileiros com plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde não fiscaliza, como deveria fiscalizar. Ocorre que alguns planos cobram menos e oferecem péssimos serviços. Os usuários desses planos são obrigados, muitas vezes, a ir para o hospital público. E os planos não oferecem o ressarcimento às despesas. Portanto, nós pagamos duas vezes, com a isenção de impostos. Em 2016 foram 19 bilhões de reais de isenção de impostos em razão dos planos de saúde. E esses planos de saúde remetem os doentes para os hospitais públicos que não recebem esse ressarcimento, portanto, nós pagamos duas vezes. Pagamos para os planos de saúde e temos que pagar também as despesas no hospital público. Nós temos que revitalizar o SUS, que é um bom sistema, um sistema competente. Como governador, nós inauguramos no Paraná o SUS, logo depois da Constituinte, de 88, o primeiro estado a implantar o SUS, com a descentralização, fim das filas, não faltavam medicamentos. Hoje há uma desorganização total, então nós temos que revitalizar o SUS, com tabela única. Vamos criar também uma carreira típica de Estado de médico federal para atender, substituindo esse programa Mais Médicos, que manda dinheiro para Cuba, e depois volta algumas migalhas para pagar esses médicos que não tiveram também os seus diplomas conferidos aqui, né, validados aqui, revalidados aqui, não é? Então, essa carreira típica de Estado, enxuta, sem cabide de emprego, para colocar médicos competentes nos municípios e nas localidades mais longínquas para atender a população mais pobre.